Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Gente. Rapaz, que capa é essa, emissário? Que assunto é esse? Jesus não morreu pelos nossos pecados? Que blasfêmia é essa, emissário cristiano? Pois é, gente. Bem, vamos lá. Quando eu posto esses tipos de assuntos neste canal, Despertar de Consciência, isso automaticamente causa uma revolta muito grande na cabeça dos religiosos, que não sabem ler o que é uma descrição do vídeo, que não assistem o vídeo para saber do que se trata e já vão logo fazendo julgamentos precipitados, preconceituosos a respeito do vídeo. Pois é, eu também fiquei chocado também, né? Mesmo assim, ao mesmo tempo não, porque eu não sou cristão, né? Mas me interessou o assunto. E quando comecei a ler a matéria do que se tratava, eu fiquei assim, what? What? Oh my God! Fiquei escandalizado, né? Porque a informação é muito interessante. Porque nada mais, nada menos é um assunto que você deixa de entender o Novo Testamento de uma forma religiosa, mas passa a entender o Novo Testamento de uma forma lógica, né? Como se fosse um filme de vários capítulos e entende finalmente qual o propósito que Jesus morrer, né? Por que ele não morreu pelos meus pecados e pelos seus? E aí, como é que fica isso? Porque automaticamente, quando você aceitou Jesus Cristo como suficiente Salvador, aí na sua igreja, provavelmente te enfiaram na cabeça que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do madeiro, não é isso? Não é assim que as coisas funcionam, e geralmente as pessoas começam a repetir isso aí a todo instante, como se fossem robôs programados para fazer uma espécie de proselitismo em cima dos outros com esse mesmo assunto, né? E aí quando a gente vê aí o real sistema, né? Quando a gente sai dessa chamada matrix religiosa, quando a gente sai e se liberta dessa caverna de Platão e começa a enxergar as coisas por um ângulo como um todo, né? Porque simplesmente quando você é um ser religioso, né, ou faz parte de alguma denominação cristã, evangélica, católica, simplesmente eles colocam ali um óculos em você para que você passe a enxergar as coisas como a organização quer que você enxergue, te manipulando, te transformando num robô religioso. Ou quando não é um óculos, eles colocam uma viseira de cavalo, onde você passa a enxergar somente o que está na sua frente, e não a história como um todo. Então é justamente para isso que serve este vídeo, para você enxergar essa história de Jesus morreu pelos pecados como um todo, e não como o sistema religioso quer que você enxergue. E para isso eu convido você a assistir o vídeo inteiro e compreender. E não estou aqui para dizer que é verdade ou mentira, mas simplesmente convidando para você fazer parte de um conhecimento como um todo. E assim como Jesus fazia, eu, emissário cristiano, estou fazendo, mas não sou cristão, né? Estou apenas aí combatendo o sistema religioso do engano, da mentira, da manipulação, te trazendo conhecimento além do alcance, o conhecimento como um todo, arrancando aquela viseira de cavalo que o sistema religioso colocou no seu rosto, né? Arrancando, forçando, né? Arrancando, tomando do seu rosto aquele chamado óculos que o sistema religioso introduziu em você, e que você passe a enxergar aí a história como um todo. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura e investigação, eu lhe convido, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, se prepare. Emissário cristiano, despertar de consciência.
lhe trazendo de volta as asas que o sistema religioso te cortou, para que você voe sem a gaiola que antes lhe aprisionava. Liberte-se, voe e solta a vinhetinha. Então está aí, né, o site brasildefato.com.br com este artigo aí, né? Jesus não morreu pelos nossos pecados, e sim por enfrentar um sistema, tá? O que me parece que este artigo aqui é um artigo católico, não é meu, né? Não é criação minha, não é de um protestante, é de um católico. Porque você vai notar que depois de uma referência bíblica vai ter uma vírgula, que é geralmente uma forma católica de dizer o capítulo e versículo. E a gente vai entender aqui por que Jesus não morreu pelos nossos pecados e sim por enfrentar um sistema. Os evangelhos são claríssimos. Jesus morreu porque confrontou o templo, um sistema de dominação e exploração dos pobres, por Alberto Maddi, em outras palavras, 31 de março de 2018, às 13 horas e 47 minutos, né? Aqui temos uma foto, uma imagem, né, de uma cruz, detalhe, Igreja do Espírito Santo de São Alessandro Martín, Arquidiocese de Porto Viejo, Equador, Arcabas, Jean Maria Pirot, né? Aí diz o seguinte: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a resposta que normalmente se dá para aqueles que perguntam por que o Filho de Deus terminou seus dias na forma mais infame para um judeu. O partíbulo da cruz, a morte dos amaldiçoados por Deus. Gálatas capítulo 3, verso 13. Tá vendo aí? Tem uma vírgula depois do 13. É uma versão católica, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas também por aqueles homens e mulheres que viveram antes dele e, portanto, não o conheceram e, enfim, por toda a humanidade vindoura. Sendo assim, é inevitável que, olhando para um crucifixo, com aquele corpo que foi torturado, ferido, riscado de correntes e coágulos de sangue, expostos àqueles pregos que perfuraram a carne, aqueles espinhos presos na cabeça de Jesus, qualquer um se sinta culpado. O Filho de Deus acabou no partíbulo pelos nossos pecados. Corre-se o risco de sentimentos de culpa infiltrarem-se com tóxicos nas profundezas da psique humana, tornando-se irreversíveis a ponto de condicionar permanentemente a existência do indivíduo, como bem sabem psicólogos e psiquiatras, que não param de atender pessoas religiosas devastadas por meio dos distúrbios. No entanto, basta ler os evangelhos para ver que as coisas são diferentes. Jesus foi assassinado pelos interesses da casta sacerdotal no poder, aterrorizada pelo medo de perder o domínio sobre o povo e, sobretudo, de ver desaparecer a riqueza acumulada às custas da fé das pessoas. Olha só, isso aí é como se fosse nos dias de hoje, né? A história se repete. A morte de Jesus não se deve apenas a um problema teológico, mas econômico. O Cristo não era um perigo para as teologias. No judaísmo havia muitas correntes espirituais que competiam entre si, mas que eram toleradas pelas autoridades. Mas para a economia, o crime pela qual Jesus foi eliminado foi ter apresentado um Deus completamente diferente daquele imposto pelos líderes religiosos. Um pai que nunca pede aos seus filhos, mas que sempre dá. A próspera economia do Templo de Jerusalém, que o tornava o banco mais forte em todo o Oriente Médio, era sustentada pelos impostos, ofertas e, acima de tudo, pelos rituais para obter, mediante pagamento, o perdão de Deus. Era todo um comércio de animais, de peles, de ofertas em dinheiro, frutos, grãos, tudo para a honra de Deus e os bolsos dos sacerdotes, nunca saturados. Diz o texto: cães vorazes desconhecem a saciedade, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho,
cada um procura vantagem própria. Isaías 56, verso 11. Aí vamos entender aí, eu também estou entendendo aí, o porquê que haviam lá os cambistas, né, os marreteiros, os comerciantes nas portas dos templos e o porquê que Jesus os expulsou dali, né? Tá aí uma boa explicação. Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica no país, considerando o ensinamento infalível da lei, vem Jesus perdoar os pecados a um paralítico e imediatamente sentenciam: este homem está blasfemando, e os blasfemos devem ser mortos imediatamente, segundo a lei. A indignação dos escribas pode parecer uma defesa da ortodoxia, mas na verdade visa salvaguardar a economia. Para receber o perdão de pecados, de fato, o pecador tinha que ir ao templo e oferecer aquilo que o tarifário das culpas prescrevia, de acordo com a categoria do pecado, listando detalhadamente quantas cabras, galinhas, pombos e outras coisas se deveria oferecer em reparação pela ofensa ao Senhor. E Jesus, pelo contrário, perdoa gratuitamente, sem convidar o perdoado a subir ao templo para levar a sua oferta. Olha só, então isso automaticamente, claro, imagino eu, que atrapalharia os negócios dos sacerdotes. O pessoal não vendia, então o povo ia começar a ser contra Jesus, né? Porque Jesus está enfrentando um sistema, imagino eu, o sistema do comércio da fé alheia dos menos afortunados, né? E diz assim, Lucas 6,37: perdoai, sereis perdoados. É, de fato, o chocante anúncio de Jesus. Apenas duas palavras que, no entanto, ameaçaram desestabilizar toda a economia de Jerusalém. Para obter o perdão de Deus, não havia mais necessidade de ir ao templo levando ofertas, nem de submeter-se a ritos de purificação, nada disso. Não, bastava perdoar para ser imediatamente perdoado. Rapaz do céu. O alarme cresceu. Os sumos sacerdotes e escribas, os fariseus e os saduceus ficaram todos inquietos. Sentiram o chão afundar sob os seus pés, até que, em uma reunião dramática no Sinédrio, o mais alto órgão jurídico do país, o sumo sacerdote Caifás tomou a decisão: Jesus deve ser morto. E não apenas ele, mas também todos os discípulos, porque não era perigoso apenas o Nazareno, mas a sua doutrina, enquanto houvesse apenas um seguidor capaz de propagá-la. As autoridades não dormiriam tranquilas. Se deixarmos ele continuar, todos acreditarão nele. João 11:48. E para convencer o Sinédrio da urgência de eliminar Jesus, Caifás não se referiu a temas teológicos, espirituais, não. O sumo sacerdote conhecia bem os seus, então brutalmente pôs em jogo o que mais estava em seu coração: o interesse. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? João 11:50. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e muito menos por ser essa a vontade divina, mas pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Aí diz o texto: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Mateus 21:38. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar, mas o interesse é a convivência e a cobiça que torna os homens completamente refratários à ação divina. Alberto Maddi, biblista italiano, frade da Ordem dos Servos de Maria, estudou nos Pontífices Faculdades Teológicas Mariano e Gregoriana de Roma e na Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém. É autor de diversos livros, com A Loucura de Deus, O Cristo de João e Nossa Senhora dos Heréticos. Francisco Cornélio, sacerdote e biblista brasileiro, é professor no curso de Teologia da Faculdade Diocesana de Mossoró
e faz seu bacharelado de Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Atualmente está em Roma novamente para o doutorado de Angelicum Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, onde fez o seu mestrado. Perceberam aí, gente? Por que Jesus não morreu pelos nossos pecados? Simples, porque ele enfrentou um sistema. Tá vendo? Então, automaticamente, isso me faz remeter coisas na minha cabeça que se passam. Se Jesus não morreu pelos nossos pecados, assim como ensinaram o sistema religioso, então isso quer dizer que os cristãos ainda estão sobrecarregados de pecados. Que Jesus não levou sobre si as dores e os pecados para quem aceita Ele. Porque só o Eterno pode perdoar pecados, como diz lá o Tanar. Tá vendo? Pois é, gente. O sistema religioso cristão foi refutado com sucesso.